Esses dias eu recebi uma mensagem perguntando o que o esteticista pode fazer. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui. Em todas as profissões existe uma hierarquia e na estética isso não é diferente. Então tem coisas que a graduada em estética vai poder fazer que a técnica em estética não pode. E a gente vai também nesse vídeo aqui diferenciar tudo isso. Mas antes de começar é preciso dizer que o esteticista ainda não tem um conselho de classe, apesar de ter a profissão regulamentada e termos a nossa lei, que inclusive é com base nela que temos um direcionamento e trilhamos a nossa atuação. Só que o conselho ele é necessário, ele vai detalhar tudo isso muito melhor pra gente e também vai lutar por nós e definir com exatidão o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Inclusive, né, das listas que eu falar aqui, algumas coisas podem mudar e outras coisas, né, elas podem continuar iguais após a formação do nosso conselho. Eu vou passar tudo que nós temos de mais concreto hoje e eu peguei essas informações da Sociedade Brasileira de Estética e Cosmetologia. Então, não fui eu que defini tudo isso aqui que eu vou te passar agora não, viu? Mas eu quero saber o que você acha à medida que você for assistindo esse vídeo. Bom, para começar, nós vamos ver o que a técnica em estética pode fazer. Com relação a disfunções, elas podem atuar em acne até grau 2, fibroedema geloide, gordura localizada, flacidez e estrias. Com relação aos aparelhos, nós temos estimulação muscular de baixa e média frequência, vacoterapia ou dermotonia, ou então a dermoterapia, corrente galvânica, facial e corporal, corrente alternadas como utilização de microcorrentes, eletrolipoforese, utilização também de aparelhos de ondas mecânicas como ultrassom de 3 MHz, plataforma vibratória e aparelhos termoterápicos e crioterápicos, como é o caso da manta térmica. Com relação aos procedimentos que a técnica em estética pode realizar, nós temos limpeza de pele com uso de agulhas de insulina para extração de milhos e comedão fechado, revitalização e hidratação com a utilização de cosméticos, aparelhos e realização também de técnicas manuais, podem realizar depilação a cera, peeling superficiais, seja o peeling químico, físico, mecânico ou enzimático, né, incluindo a microdermoabrasão, que aí entra, né, como um peeling mecânico. Podem realizar também massagens manuais, como massagem modeladora, relaxante, a clássica, shiatsu, kick massage, pedras quentes, massagem com pindas, velas aromáticas e bambu terapia. Pode também realizar procedimentos com óleos essenciais, drenagem linfática manual com aparelhos sequenciais ou então com a pressoterapia, eletrolift sem agulhas, esterilização de equipamentos e ambiente de trabalho. E além dessas técnicas que foram citadas aqui, é importante verificar se na formação houve outras técnicas que a pessoa aprendeu. Se tiver, ela pode atuar, desde que a formação técnica ela tenha o reconhecimento do MEC. Além de tudo que foi citado, tem mais coisas que a graduada em estética e cosmetologia pode fazer. É o que a gente vai ver agora. Mas antes, se estiver gostando, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para você não perder nada. Toda semana tem vídeo novo aqui para você. Bom, vamos agora, né, para a parte, né, das graduadas em estética. Lembra que eu falei que tudo existe uma hierarquia? Então, toda profissão existe uma hierarquia e tem, né, o que as pessoas que fizeram que tem uma formação ali universitária podem realizar e o que a formação técnica nos habilita para realizar também. Então, existe sempre essa hierarquia em todas as profissões. Agora a gente vai ver o que uma pessoa, né, que é graduada em estética, que é esteticista e cosmetóloga, pode fazer. Então a gente pega a lista lá de todos os procedimentos, de todas as disfunções, de tudo que eu falei e agora a gente vai acrescentar mais algumas coisas. Sobre as disfunções, para começar a gente fala sobre a acne. Aqui a gente pode tratar todos os graus da acne. Se for uma acne conglobata, pode ser tratada, mas com supervisão médica. Pode ser tratado também queimados, na verdade, né? Fazer o tratamento, a recuperação e a revitalização, cicatrizes hipertróficas e atróficas, pré e pós-cirúrgico. Nos tratamentos, além dos citados para as técnicas em estética, nós temos depilação com recursos físicos e eletroterapia, como laser, luz intensa pulsada. Pode ser realizado também terapia capilar com uso, né, de cosméticos, de aparelhos, micropigmentação corretiva e reparadora,
técnicas de spa, microagulhamento, remoção de tatuagens ou maquiagem definitiva. Podemos atuar também com a cosmetologia avançada, atuando, né, com cosméticos, cosmecêuticos e nutricosméticos. O peeling químico, ele pode ser realizado o peeling superficial, médio e também o peeling profundo. E podemos fazer também maquiagem definitiva. Com relação aos aparelhos, a gente pode utilizar equipamentos, né, termoterápicos, como criofrequência, criolipólise, radiofrequência. Podemos utilizar luz intensa pulsada, laser de média potência, aparelhos de ultrassom com a realização da fonoforese, laser terapia, intradermoterapia pressurizada, ozonioterapia, carboxiterapia, micropuntura. Podemos utilizar também o laser para remoção ou clareamento de tatuagens e maquiagem definitiva. Podemos fazer epilação a laser, fototerapia, LED, laser fracionado não ablativo, além da ultracavitação, ultrassom dissipado e focalizado, hidrodermoabrasão, peeling de diamante e peeling de cristal. E todas as técnicas ensinadas no curso de formação. Eu vou falar também com relação aos injetáveis, mas antes, se meu conteúdo te ajuda ou já te ajudou de alguma forma e você puder, apoie o nosso canal. Para isso, você tem duas possibilidades. Uma é se tornando membra aqui do canal do YouTube e a outra é nos apoiando através do QR Code que vai aparecer aí na tela. De todas as formas, você vai me ajudar muito e para facilitar, tem link também na descrição ou então no primeiro comentário fixado. Retornando, quem quiser trabalhar com injetáveis vai precisar fazer uma pós-graduação em intradermoterapia avançada e nesse caso estará apta a trabalhar com preenchimentos, intradermoterapia e mesoterapia, aplicação de enzimas, toxina botulínica, fios de sustentação intramuscular, capilar, corporal e facial, microvasos, bioplastia, vacinação, aplicação de soros e injeções de medicamentos. Vamos ver algumas coisas que não são muito divulgadas, mas o esteticista pode fazer. E a gente vai ver também algumas responsabilidades que temos, certo? A esteticista, ela pode solicitar exames laboratoriais, exames rápidos e análises metabólicas, prescrever e receitar substâncias e medicamentos para fins estéticos, usar e indicar medicamentos biológicos, correlatos de venda livre e medicamentos manipulados e não controlados. Podemos também atuar com terapias de longevidade, anti-envelhecimento e envelhecimento saudável, fazer pesquisa científica, desenvolver pesquisas, né, científicas laboratorial na área de ciências básicas e aplicada à estética, clínica e experimental, elaboração também, né, de informes técnicos, acompanhamento do paciente saudável durante o procedimento estético, assistência em estética, fazendo, né, a identificação do problema de pele, encaminhando para especialistas médicos se for preciso e orientando também a utilização de produtos em casa. Nós podemos também formar raciocínio dinâmico, rápido e preciso na solução de problemas de disfunções dermatofisiológicas dentro da estética, definindo a estratégia do tratamento estético a ser realizado. Nós podemos fazer avaliação e consulta estética, análise das disfunções estéticas, classificação da pele. Nós podemos também fazer uso do dermatoscópio, registrar ali, né, a evolução do paciente saudável. Vem cá, olha pra isso, ó. Cara, essa merda aqui. Não tá funcionando. Eu já desliguei 1000 vezes, já desliguei. Reiniciei, tirei o compartilhamento, já fiz um bocado de coisa. E eu tô no final. Pô. Pode coisar que eu vou tentar. Sobre as responsabilidades, a esteticista pode ser responsável técnica pelo centro de estética e gerenciamento de serviços em clínicas, responsável pelo desenvolvimento na indústria de equipamentos e cosméticos, responsável técnica em treinamentos para utilização e uso de aparelhos e de cosméticos, responsável em aulas práticas e teóricas em cursos e graduações em estética. Ela pode também, né, ser responsável pela coordenação de cursos técnicos e graduação em estética, responsável técnica pela elaboração de laudos,
de eficácia de aparelhos e cosméticos. E é isso que nós temos até o momento. Mas eu confesso para você que eu senti falta de algumas coisas, como, por exemplo, o tratamento de manchas, fibrose, diástase, flacidez muscular, utilização do jato de plasma. Então eu senti falta de algumas coisas que a gente já faz nessa lista fornecida, pela Sociedade Brasileira de Estética e Cosmetologia. Agora eu quero saber de você. Você sentiu falta de alguma coisa? Você concorda? Você discorda de alguma coisa? Conta aí pra mim que eu estou por aqui querendo saber. É importante reforçar que é preciso, esperar a formação do conselho para que a gente tenha, tudo isso muito bem detalhado, o que é de competência do técnico em estética, o que é de competência do graduado em estética. A gente já tem, com base ali na nossa lei, esse direcionamento. Mas eu acho ainda que precisa de mais detalhamento em algumas coisas. Conta aí pra mim o que é que você acha, que eu estou aqui querendo saber. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos! Meu Deus, consegui terminar um vídeo.